No princípio, Deus cria os céus e a terra. A narrativa começa com um mundo informe e vazio, mergulhado em trevas, enquanto o Espírito de Deus paira sobre as águas. Então a palavra divina irrompe. Deus fala e a realidade responde. Surge a luz, primeira separação que organiza o tempo em dia e noite. A história segue um ritmo cadenciado, tarde e manhã, marcando o primeiro dia e preparando o ouvido para um refrão que volta sempre. O que Deus faz é bom. No segundo movimento, Deus estabelece o firmamento, um espaço entre as águas que chamamos de céu. A cena é de ordenação. O caos aquoso recebe limites, e o universo ganha andares. No terceiro, o olhar desce. As águas se reúnem, a porção seca aparece, e a terra é convocada a produzir vida vegetal, sementes e frutos conforme sua espécie. A criação começa a se tornar casa. Há teto, há chão, há alimento. No quarto dia, o céu se enche de marcadores de tempo, grandes luminares para governar o dia e a noite, e as estrelas para sinalizar estações, dias e anos. A narrativa não se preocupa em satisfazer curiosidades modernas. Ela mostra sentido. O tempo não é mero acaso de rotação e translação. Ele é dom estruturado. Um relógio cósmico que convida à cadência e ao cuidado. No quinto dia, os espaços abertos no segundo dia são preenchidos. As águas fervilham de criaturas, os céus se animam de voo e canto. A bênção da fertilidade é pronunciada. Multiplicai-vos. E no sexto a terra, preparada no terceiro dia, recebe animais de toda espécie. É então que a narrativa se detém, como quem segura o fôlego antes da nota mais alta. Deus cria a humanidade, homem e mulher, à sua imagem. Imagem é vocação. Representar o Criador no mundo, fazer florescer o que foi confiado, cultivar e guardar, exercer domínio com sabedoria e serviço. A bênção e o encargo andam juntos. O cuidado da criação é tarefa, não conquista. Ao final, tudo é chamado de muito bom. O sétimo dia não acrescenta matéria. Consagra o tempo. Deus completa a obra, abençoa o sétimo dia e o separa como santo. Nesse repouso, a criação encontra o seu coroamento. Descansar, na lógica do primeiro capítulo, não é desistir, mas celebrar. Não é fuga, mas confiança. A vida humana, feita à imagem, aprende que o mundo é sustentado por Deus e que há um ritmo no qual trabalhar e parar são atos de fé. Se olharmos com atenção, o texto foi composto para ensinar tanto com o que diz quanto com o modo como diz. Há uma arquitetura literária elegante. Nos 3 primeiros dias, Deus forma os grandes domínios: luz, trevas, tempo, céu, águas, espaço superior e inferior, terra, mares, espaço habitável. Nos 3 seguintes, ele preenche esses domínios com os seus habitantes, luminares no firmamento, aves e peixes nos céus e mares, animais e humanidade na terra. Essa correspondência, 1 a 4, 2 e 5, 3,6, não é um truque de análise. É o arranjo que a própria narrativa sugere, reforçando a ideia de um mundo ordenado, generoso e vocacionado para a vida. Há ainda o papel do refrão "E Deus viu que era bom", que aparece como martelo rítmico ao fim de cada ato. A bondade aqui não é adjetivo qualquer. Ela escreve no cosmos a assinatura do Criador. A linguagem da bênção também repousa sobre o texto, chamando a vida a se multiplicar. Vida marinha e alada, vida terrestre, vida humana. O que nasce da palavra de Deus não é um mundo neutro, mas um ambiente feito para florescer. Quando a humanidade entra em cena, a história ganha rosto. Ser imagem não significa ocupar um trono de tirano, e sim representar. Refletir o caráter de quem cria. A vocação humana é cultivar e guardar, trabalhar e descansar, nomear e cuidar. A palavra domínio só tem sentido em espelho com o domínio de Deus, que organiza para a vida, não para a exploração. Se a luz separa o dia da noite e os luminares marcam as estações, cabe à imagem aprender o ritmo do cuidado, sem ansiedade de quem pensa sustentar o universo, sem indiferença de quem o trata como descartável.
O descanso final dá ao conjunto um compasso de esperança. A semana da criação não termina exausta, mas em celebração. A história começa com trevas sobre o abismo e termina com um dia abençoado e santo. É como se o texto dissesse: o mundo não é uma luta sem fim entre forças cegas. Ele é dom a ser recebido, ordem a ser honrada, jardim a ser cuidado. O sétimo dia lembra que o tempo também é território sagrado e que a vida perde o rumo quando se esquece disso. Ler Gênesis assim, como composição cheia de paralelos e refrões, ajuda a perceber o que o livro quer fazer conosco. Mais do que responder a todas as perguntas modernas, ele nos dá uma lente para ver o mundo, Deus ao centro, a criação como boa, a humanidade com vocação e limites, o tempo como dádiva. Não é por acaso que o próprio livro de Gênesis se divide em duas grandes partes. A história primeva, capítulos 1 a 11, onde se estabelecem os temas universais da criação, queda, juízo e promessa. E a história patriarcal, 12:50, onde a bênção é canalizada por meio de uma família, começando com Abraão. O primeiro capítulo, portanto, não é apenas a abertura da Bíblia, é a abertura do sentido. Por isso, ao terminar esta leitura, ficam 3 convites simples. Primeiro, onde você pode hoje transformar um pouco de caos em espaço de vida, seja em casa, no trabalho ou em relações que precisam de cuidado. Segundo, de que modo sua rotina pode honrar a imagem que você carrega, criando, servindo, reparando, abençoando. Terceiro, qual será o seu sétimo dia? Um tempo real de descanso que devolva a Deus o centro e reordene o coração para a semana que vem. São perguntas antigas e novas, porque a história da criação não é passado distante. É um chamado para agora. E a cada resposta pequena, ecoa o refrão que atravessa o texto inteiro. É bom. Se assistiu até aqui, considere se inscrever no canal, deixar o like e comentar, para ter uma semana abençoada.